Boa noite, meu povo. Deixa eu ir chamando aqui, enquanto o Instagram está avisando que nós já estamos ao vivo para o início do nosso workshop. Mais um workshop, aliás, sobre luto e tanatologia. As pessoas pensam, nossa, mas tem tanto assunto assim? Tem tanto assunto que é um curso, né? Então, um curso bem completo. Mas por que eu estou aqui novamente trazendo para vocês, né, falando um pouco mais sobre a parte de luto e de perda? Primeiramente porque nós abrimos uma caixinha de perguntas onde eu perguntei se seria contribuição a gente falar sobre isso nessa semana, né, de finados. Bem-vinda, Márcia! E 98% pediu para que eu trouxesse, né, alguns esclarecimentos, algumas ferramentas para ajudar, né, a grande população que vivencia esse momento que para muitos é muito complicado. Bem-vinda, Dulce! Então, assim, a ideia é contribuir. E aí tem algumas facetas do luto, da morte, como é tema normalmente tabu dentro da nossa cultura, é uma coisa que pouco se fala, se vive, mas não se fala. É até estranho, porque é uma coisa extremamente comum, o luto e a perda, mas ninguém traz ferramentas sobre isso, ninguém traz como eu devo olhar, como que eu posso sair dessa situação, como eu posso identificar se eu estou num luto doentio, prolongado ou não. Então, o meu objetivo é, quando eu venho fazer essas lives, é trazer esses esclarecimentos, mesmo porque eu sou especialista na área. Então eu acho que quando a gente traz a informação, muita coisa deixa de ser sofrimento, porque começa então a se entender, ver a luz no fundo do túnel, que tem como sair dessa dor. Olá, Cis, bem-vinda! E essa semana é uma semana que normalmente eu aumento muito os atendimentos, porque muitas pessoas como se liberassem gatilhos nessa semana, né? Por quê? Porque todo mundo para olhar isso. Uns ainda vão ver lá a festa das bruxas, né? Mas outros vão ver exatamente essa parte de visitar os mortos, de orar pelos mortos. E a gente sabe que a nossa cultura, ela vê a morte de uma maneira completamente diferente do que muitas outras, como por exemplo a mexicana, onde tem até a festa dos mortos, onde se comemora de maneira festiva a morte. Por quê? Porque entende-se que a pessoa está num lugar melhor. A gente ainda foca muito mais na saudade, na tristeza. Então, quando não existe certo ou errado, existe a cultura. E o que eu quero trazer para vocês nessa noite? Se nós vivenciarmos o luto de maneira intensa e não conseguirmos sair daquele quadro, porque a tristeza, a raiva, as fases do luto são comuns, né? A negação, o choque, a raiva, a culpa e depois a aceitação. Isso é o normal. Só que tem pessoas que ficam presas em determinadas fases. Por quê? Porque não conseguem liberar alguma coisa ou não conseguem sair dela mesmo por si só. Por isso que existem profissionais especialistas nisso também. E pouca gente sabe disso ainda. Por mais lives que eu faça, eu sempre vou pedir, compartilhem. Por quê? Porque nem todas as lives ficam gravadas. Porque muitas delas sobem para o curso. Mas não é só por isso, porque as pessoas, na verdade, têm algum preconceito ainda a respeito disso. É igual o plano funeral. Alguns anos atrás, falava de plano funeral, as pessoas corriam, né? Morriam de medo, porque era como se fosse atrair a morte. Com a Covid, isso mudou um pouco, porque a morte começou a ser algo concreto, real e próximo. Mas ainda assim, tem muito a ser falado, muito a trazer ainda de consciência. O que a ciência diz a respeito do sofrimento, do luto, da tristeza, da morte ou de uma perda profunda? Ela vai falar que quando nós não trabalhamos isso, quando isso fica muito tempo na nossa psique, ela vai começar a adoecer o corpo físico. Por quê? As doenças, elas vêm em forma de mensageiros, para dizer que algo tem que ser olhado.
Então, por trás de uma doença física existe uma mensagem. Olha para esse sentimento que você está cultivando e cativando. Bem-vindo, Elis. Então, quando eu olho para o sentimento, eu consigo liberar a raiz e assim a doença que já estava instalada, acontece a remissão dela, ou seja, ela vai desaparecendo. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, que, igual eu falei para vocês, os sentimentos do luto, da dor, da tristeza são comuns. Agora, quando eu não consigo sair daquela fase, quando eu fico preso em uma das fases do luto, aí pode ser que eu acabe adoecendo. Isso vai muito de pessoa para pessoa, vai muito do histórico da pessoa e vai muito da proximidade dela com quem faleceu ou com quem partiu. O primeiro órgão que normalmente é atingido dessa tristeza profunda, dessa perda, é o pulmão. Por quê? Porque o pulmão, ele é o primeiro a receber a tristeza. De todos os órgãos, vamos supor assim, cada órgão ele é mais ou menos conectado a um sentimento. Isso muitas culturas dizem. Medicina tradicional chinesa, medicina germânica, medicina hildegardиana, fora outras culturas tantas que trazem isso já foi comprovado, isso a nível científico. Então, quando eu recebo essa notícia triste da morte, e eu não consigo trabalhar com esse sentimento, isso fica instalado no meu peito, quanto mais tempo estiver no meu peito, quanto mais forte for essa tristeza, eu estou falando tristeza e não depressão, ok? Mais provável de eu criar doenças pulmonares, por exemplo. Qual que é a gravidade disso? Imagina uma pessoa que já tem problemas respiratórios, uma pessoa que já tenha problemas no pulmão, por genética, por fumo, por qualquer outra coisa. O pulmão já é fragilizado. Quando vem qualquer tristeza no órgão que já está fragilizado, a possibilidade daquilo se agravar e vir de forma muito pior é muito maior. Essa possibilidade. Bem-vinda, Érica. Então, imagina comigo, uma pessoa que de repente seria, quando a tristeza bate no meu pulmão, seria, por exemplo, uma inflamação pulmonar, normalmente as inflamações são mais comuns. Agora imagina se a pessoa já tem esse pulmão fragilizado, ele pode evoluir para um câncer até de maneira rápida. E eu quero que vocês entendam, eu estou falando no sentido, gente, que como se fosse uma sentença. Fiquei triste, vou ter problema com o pulmão. Fiquei triste, vou ter câncer. Não é sobre isso. Mas o órgão, se não for tratado, se não for olhado essa tristeza por muito tempo, ela pode sim se solidificar e se instalar dentro desse órgão. Tem alguns estudos que vão dizer até assim, que quando eu perdi alguém que era muito importante para mim e eu não olhei para isso, e aquela tristeza me consome, eu só fico preso nisso, na perda. De repente surge um nódulo no pulmão. Aí a pessoa tem uma outra perda. Aí surge um outro nódulo. Porque cada nódulo pode representar uma perda não olhada, não vista e não acolhida. Não estou falando que obrigatoriamente é assim, estou falando de possibilidades. Assim como, por exemplo, uma pessoa que tem CA no intestino e depois nasce um ponto no pulmão. Pode ser que esse ponto do pulmão, que a ciência vai chamar de metástase, pode ser que ela tenha recebido uma notícia tão triste nesse meio, ou ela ficou com medo da morte, medo de abandonar a família. Esse medo fez com que o pulmão fosse atingido. E aí, não que o medo esteja ligado ao pulmão, mas aquele sentimento de tristeza do que vai acontecer com os meus filhos quando eu partir. Isso sim,
Então, tristeza está relacionada a pulmão, o medo está relacionado aos rins. Pessoas que têm cálculos, muitos cálculos de rim, pessoas que têm problemas nos rins, são pessoas que passam pelo medo e não conseguem trabalhar este medo. Bem-vindo, Rogério, meu querido. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque para a gente ver que a coisa é muito mais embaixo. E às vezes a gente meio que desconsidera aquela dor, aquele sofrimento ou aquele luto. A maior parte das pessoas vão desenvolver doenças? Não. Algumas pessoas vão ter essa tendência, ainda mais se o órgão já estiver fragilizado. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui para falar para vocês. Uma outra coisa que pode atingir o pulmão é o medo de morrer. Pessoas que têm muito medo da morte, boa noite, Ivete, podem ter problemas também no pulmão. Por quê? Porque ele é o órgão que registra a tristeza. Deixa eu ver se tem outra coisa que eu queria falar ainda do pulmão para vocês. A possibilidade de metástase, que para nós não é exatamente uma metástase, já falei, né? O câncer está no lugar e aparece um nódulo, uma metástase no pulmão. Pode ser esse choque, né? A perda de um pet pode gerar, sim, né, essa tristeza profunda e mexer com o pulmão. Ir no pronto-socorro para levar um filho muito doente, o medo da perda desse filho pode atingir os rins, e essa tristeza profunda da morte iminente pode acometer o pulmão. Outras fases do luto, por exemplo, uma das fases do luto é a raiva, né? Aquela revolta, onde eu vou procurar culpados, onde eu preciso de culpados meio que para aliviar um pouco dessa dor. Porque se eu puno quem causou aquela dor, de certa maneira me traz um alívio. Então, uma raiva de repente de um assassinato, no qual todo mundo se surpreendeu, ninguém esperava. Alguém que deu causa à morte e por isso a pessoa veio a óbito. Então pode ser o médico, o culpado às vezes entre aspas, né? A gente precisa de um culpado. Pode ser aquela pessoa que cometeu algum descuido e por causa daquele descuido chegou-se numa morte, por exemplo, deixou produtos altamente inflamáveis ou venenosos, perigosos em locais baixos e a criança tomou e veio a óbito. E aí, o que pode se gerar? Uma raiva enorme, uma raiva iminente. Os órgãos que normalmente são atingidos pela raiva é o fígado e o baço. Então, agora imagine isso tudo. Uma pessoa que está com raiva, com ódio, com tristeza, tudo profundo. E por muito tempo. Por quê? Porque às vezes a pessoa está esperando um processo para que ocorra a justiça. E esse processo pode durar anos. E aí aquilo, no lugar de ser liberado, ele é acumulado. Olá, Rai, bem-vinda. Então agora vocês imaginem essa raiva instalando no fígado, instalando no baço, a tristeza instalando no pulmão e o medo instalando no rim. Tem pessoas que têm, logo que chegam no hospital por uma única situação, em pouquíssimo tempo já tem toda uma ficção generalizada. Parece que os órgãos todos querem parar. E não é que querem parar, são vários sentimentos que foram instalados e que devem ser olhados e observados. Por isso que nós falamos em vários cursos que cultivar a raiva é cultivar a morte. O perdão não é algo religioso, é algo de inteligência. Por quê? Porque quando eu sou inteligente, eu entendo que qualquer sentimento negativo acumulado no meu corpo vai gerar uma doença. Existe até uma terapia chamada microfisioterapia. Eu até já fiz uma live com uma microfisioterapeuta, está lá no Instituto Arpia, e ela vai falar que essas dores, essas mágoas, essas tristezas são registradas pelas células. E eles conseguem identificar apenas pelo toque. Porque é como se ela percebesse que ali há uma pequena lesão.
E essa lesão não veio externa, é de dentro para fora. Ou seja, aquela mágoa, aquela tristeza, ela como se ela tivesse se solidificado ali, e a pessoa consegue perceber, o especialista, né, consegue perceber aquela doença instalada. Outro órgão, obviamente, que vai ser atingido, que pode ser atingido pelo luto, é o coração, né? Pessoas que acabam ficando hipertensas. E aí agora eu quero também lembrar o ensinamento de constelação. Aqui eu tenho duas consteladoras, tenho mais eu acho, mas duas que acabaram de se formar consteladoras. E a gente falou no curso das pessoas que seguem a doença de quem foi embora, para ser visto e ser lembrado. Então, por exemplo, o que a constelação, o que Bert fala sobre isso? Quando alguém foi excluído e aquela pessoa tinha, por exemplo, uma enfermidade, então vou dar um exemplo, uma tia que era mal-humorada, que era arrogante ou era tida como isso, ela foi excluída pela família por causa do jeito dela, ou porque ela era homossexual, homoafetiva. E aí ela tinha diabetes. Essa diabetes começa a aparecer na família, por quê? Porque aquela tia não era vista. Então a forma dela ser vista é como? É a doença se repetindo naquele sistema. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção também nas exclusões, para não haver repetições. Bem-vinda, Cleia! Saudade de você, minha linda! E claro, por fim, o órgão que pode e normalmente é afetado é o próprio cérebro. Por quê? Porque há uma desordem química. Se o luto não for trabalhado, se o luto ficou muito tempo instalado dentro da pessoa, essa tristeza, essa raiva, todos esses sentimentos juntos, a pessoa é como se ela programasse mentalmente que ela também não quer mais viver. Então o cérebro, que tinha que produzir determinados hormônios, hormônios da alegria, hormônios da saúde, hormônios que protegem, ele vai deixar de fazer. Porque não tem, você programou, é como se na verdade você tivesse desligado a chave de proteção do seu corpo. A imunidade pode abaixar e aí todo o resto pode chegar também. Olha como que a coisa é muito séria. Por isso que eu volto a falar. Um tanatologista, ele consegue olhar para essas situações e ver essas situações que podem já estar instaladas e terem sido transformadas já em doenças do corpo. Nunca subjulguem uma doença. Nunca subjulguem a dor de um ser humano. Eu não posso vir aqui falar que é frescura. Eu não posso vir falar que não precisava de tanto. Quando alguém perde um pet e adoece, ou quando alguém perde um parente e parece que ele não consegue sair, como se ele fosse um fraco ou uma fraca, a gente sabe que não é assim que funciona. Porém, os sistemas todos devem ser olhados e respeitados. Bem-vindo, Rose! Ai, que saudade! Tá, Kleber, você falou então de alguns órgãos que podem ser atingidos pela tristeza. Como que eu desativo isso? Como que eu reprogramo isso? Trabalhando os sentimentos e as causas. Então, por exemplo, no caso da raiva, quando eu identifico que essa raiva deve ser liberada e essa mágoa também deve ser liberada junto, porque não existe justiça. A justiça, se você está esperando justiça dessa forma, é como se você tomasse um veneno e esperasse que o outro morresse. Só que quem está tomando veneno é você. O órgão que está sendo afetado é o seu. Então vamos ter inteligência sobre isso. Mesmo porque não vai ser isso que vai trazer o outro de volta. E aí quando eu entendo e eu falo para a pessoa assim, a pessoa que partiu ficaria feliz em ver que você está adquirindo isso, esses malefícios? Você acha que era isso que o outro queria, quem partiu? Com certeza a pessoa vai dizer que não. Então isso acaba se tornando também uma forma dela olhar para ela, entender que é hora de cuidar dela. Porque quem faleceu, quem partiu, já está muito melhor que nós aqui. E ela precisa ser vista, porque de repente outras pessoas estão também adoecendo, querendo salvá-la. E aí vira uma corrente onde ninguém consegue salvar ninguém,
onde ninguém consegue ajudar ninguém, porque ninguém quer ser ajudado, apenas quer ser visto nessa dor. Existe alguns óleos essenciais. Hoje eu vou encerrar com a dica dos óleos essenciais para luto, para dor e para essas causas, que eles podem ajudar e muito a você a centralizar, a você se centrar novamente e ajudar nessas liberações. Então, por exemplo, quando eu falo de raiva, daquela raiva instalada, daquela revolta, é óbvio, eu trabalho isso na terapia, posso fazer uma cachoeira do perdão, posso trabalhar na conscientização e outras técnicas terapêuticas, e posso usar como apoio, por exemplo, o óleo essencial de pinheiro. Porque o óleo essencial de pinheiro, ele ajuda a limpar uma raiva profunda. Como que eu posso utilizar esse óleo? Eu posso pôr num aromatizador, onde eu ponho algumas gotas apenas e aquele ambiente começa então a incendiar o cheiro. Lembrando que é óleo essencial, não é essência. Ele tem propriedades químicas que atuam no cérebro, que ajudam a pessoa a liberar a raiva. Só o óleo resolve? Claro que não. A terapia vem junto. O óleo é mais um combustível para ajudar a liberar essa raiva. Bem-vinda, Mara. Bem-vinda, Joana. Quando eu tenho esse entendimento, eu posso usar dessas ferramentas a meu favor. Tem só o óleo essencial de pinheiro? Não, existem outros maravilhosos, como por exemplo o óleo essencial de cipreste. Ele ajuda a liberar as tristezas profundas. Tem alguns aromaterapeutas, inclusive, que fazem uma mistura, né? Aquilo que nós chamamos de blend, onde eu ponho um óleo carreador, que é um óleo base, para colocar esse óleo essencial junto com ele. E aí a pessoa pode usar até como óleo de corpo. Então uma receita muito simples seria ela pegar, por exemplo, uma receita extremamente simples. Eu posso pegar uma colher de óleo de sopa, uma colher de sopa de óleo de coco, por exemplo, ou óleo de amêndoas, e colocar lá 2 a 3 gotinhas de óleo essencial, por exemplo, de cipreste, e usar ele no corpo. Ele pode me ajudar a liberar essa tristeza profunda, lembrando que a terapia é fundamental. Outro óleo essencial é o óleo essencial de manjerona, que alguns até brincam, né? Fala que é a mãe gerona. Por quê? Porque é o óleo que traz o acolhimento de colo de mãe, de aquele sentimento de abandono da pessoa que foi embora. Esse óleo pode ajudar a acolher. Se eu tenho um colo de mãe, eu também tenho um colo de pai. Quem que é o óleo essencial que traz esse colo de pai? O óleo essencial de olíbano. O olíbano, ele é extremamente potente para muitas coisas, inclusive no combate contra o CA, né, contra câncer. Nós vimos isso acontecer aqui no Instituto, no projeto Amor Terapia. Ele ajuda a tirar também essa tristeza de uma maneira mais espiritual, que ele vai trabalhar a espiritualidade. Então, são algumas dicas que eu posso dar para vocês que possam entender que tudo que foi criado pode ser descriado. E eu espero de verdade que nessa semana, hoje eu fui com minha mãe lá no cemitério, ela pediu para a gente ir para limpar hoje o túmulo e fazer as nossas orações. E é óbvio, eu sabia que meu pai já não estava lá, nem meu irmão, nem meus avós, mas lá traz toda uma lembrança, né? De um olhar para eles com gratidão. Aprendam a ser gratos, porque a gratidão também é uma das coisas que mais ajuda a fechar também o luto. Agradecer não só a pessoa que partiu, mas também a Deus que permitiu que elas fossem embora. Por quê? Porque o tempo que você tem com as pessoas que você ama aí do seu lado é um tempo permitido. Nunca esqueça disso. É um tempo no qual você tem a permissão de conviver com. E a gente não sabe até quando nós teremos esse tempo. Então, a morte, ela não vem, na verdade, como aquela que vem destruir famílias. Ela vem como uma colheita de um fruto maduro. E aí eu preciso entender que esse tempo que eu tenho, que eu não sei qual é,
ele deve ser utilizado para eu buscar a minha essência e ser a luz específica que eu nasci para ser. Porque cada um de nós tem uma luz, tem uma intensidade, tem uma cor. E só é possível que haja beleza nessa iluminação colorida quando eu sei quem eu sou. Quando eu não tento ser a luz do outro. Uma linda noite para vocês. Amanhã nós temos nosso segundo dia de workshop. A gente vai trazer cada dia uma consciência, uma ferramenta, algo que possa ajudar as pessoas que estão passando pelo luto. Igual eu falei para vocês, muitas pessoas despertam os gatilhos nessa época por causa de finados, mas tem pessoas que não saem do gatilho. Então, que você seja a luz onde você estiver, que você seja colo onde você estiver, e principalmente que você seja o amor que tantos já não têm mais, que perderam, mas que possam se sentir amados por você. Uma linda noite para você. Até amanhã, 19 horas, aqui. Fiquem com Deus.